Boa noite, gente. Já estamos ao vivo aqui. Vamos conversar hoje com o Christopher Goulart. Ele é neto do ex-presidente João Goulart. Enquanto entram as primeiras pessoas, inclusive o Christopher aqui para a gente dividir a tela, vou aqui só fixando um comentário, tá, gente? Esse comentário aqui é justamente para aqueles que não seguem ainda o nosso perfil e que também não seguem ainda o Christopher, possam fazer isso, tá? Aqui, estamos fixando aqui. Dá o meu boa noite aí para todo mundo que já está chegando, né? Já temos até São Borja presente aqui com a nossa amiga Rita Gattiboni e Churros Joia, José Rodrigues, Gomes, Matheus Bezerra. A letra é pequenininha, gente. Eu estou fazendo esforço, tá? Tiago Pereira, David Joaquim, Serginho Mesquita, Marcelo Barros, Gabriel Esfera, a Rita da boa noite para você também, Rita, David Joaquim da boa noite, companheiro. Júnior Bezerra entrou o Christopher Goulart aqui. Daqui a pouco a gente está dividindo a tela. Solicita aí, Christopher. Pronto, vamos lá. Júnior Bezerra da boa noite aqui. Conectando, turma boa. Olá, Christopher. Boa noite, querido. Salve, Jairo. Boa noite a todos que estão aí. Como é que estão as coisas aí no Rio Grande? Bem. Tudo certo. Quer dizer, certo sempre dentro do que acontece, né, ao nosso redor, né, no Brasil e dentro dessa nossa realidade difícil, mas quero dizer que é um prazer estar conversando contigo. Antes de mais nada, é um prazer muito grande, tá? Christopher, a nossa conexão hoje aqui é Ceará, Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui na região do Maciço de Baturité, que é uma região serrana aqui a 100 quilômetros da capital. Você está aí, não sei se você está hoje em Porto Alegre ou em São Borja, né? Mas é uma conexão aqui, o Sul e o Nordeste, Rio Grande do Sul e o Ceará. Satisfação enorme também falar contigo. A gente vai batendo uma bola, mas falando também da galera que está com a gente aqui, porque a nossa live ela é boa porque tem você, porque tem a mim, mas principalmente porque tem essa companheirada que acompanha a gente aqui. Eu quero, inclusive, falar para ti as primeiras pessoas que já estão aqui com a gente. Churro Joia, José Rodrigues, Gomes, Matheus Bezerra, Tiago Pereira, David Joaquim, Serginho Mesquita, Rita Gattiboni, Marcelo Barros, Gabriel Esfera, a Rita Gattiboni dá boa noite aqui. Mais uma vez, boa noite para ti, Rita. David Joaquim dá boa noite. O Júnior Bezerra também. A Rita Gattiboni diz, oi, Cris, querido. Aí está aqui o Jean Gardel, Anne Sherida, Bruna Borges e Paulo Vitor. Queria que tu desse aí a tua primeira saudação para toda essa galera que está tirando um tempinho. Não, tem mais aqui. Edson West, aqui de Pacuti, no Ceará. Felipe Loges, Fio, Fábio Souza, Henrique, Cristina Maria Dias, Laidson Alves, uma galera já aqui. E eu queria que tu fizesse a tua primeira saudação para essa galera aí, Cristian. Vejo vários amigos, vejo várias pessoas. Eu vejo Felipe Borges, a Bruna, Felipe Lois, a Bruna. Enfim, vários amigos que nos acompanham, que eles, na verdade, são de fundamental importância na nossa caminhada, né? O que seríamos de nós, né, Jairo, se não fossem os amigos e as amigas, as pessoas que acreditam na nossa coerência, na nossa caminhada, pessoas que têm alguma ligação conosco de alguma forma, que querem um mundo melhor, né, e que esperam uma voz de alguma forma, eu sempre digo harmoniosa, mas também que traga algum tipo de conteúdo. Então, para todos eles, o Renato Pico, a Cris, a Silvia, enfim, todos que, né, gradativamente vão entrando, mas reitero meus agradecimentos a ti, Jair. Eu sei que tu é um cara que tem muita responsabilidade, muito compromisso, uma visão de mundo afinada, inclusive com a minha, né, um militante e um ativista, um cara muito consciente. Tenho acompanhado algumas das tuas lives, né, inclusive ontem, né, com o ex-ministro Aldo Rebelo, impressionante, um cara de uma expressão política muito
muito intensa. Então, fico muito feliz em poder conversar contigo hoje, Jairo. Então, você me lembrou uma questão muito importante. Eu estou aqui, Christopher, por delegação do Coletivo Ocupe. É o Coletivo Ocupe, que atua nas periferias de Fortaleza, mas que o trabalho cresceu e que hoje também está aqui no interior do estado. Coletivo que trabalha com cultura popular e fazendo uma avaliação, desde o julgamento do Mensalão, as manifestações de junho de 2013, a tentativa de golpe eleitoral em 2014, o lavajatismo, essa situação toda. O coletivo tem feito uma reflexão que dificilmente o campo progressista vai ter alternativa se não tiver uma observação muito clara da necessidade da questão nacional estar na pauta. Por mais que a questão identitária, a questão das minorias seja importante, mas a questão nacional para nós é fundamental. Então a gente tirou como tarefa conversar com você, conversar com o ministro Aldo Rebelo. Nós também já temos marcado aqui uma conversa com o Brizola Neto na próxima semana, porque a gente precisa resgatar isso. O sobrenome que você carrega não é um sobrenome qualquer, né? Porque o que fortalece ele é uma caminhada, uma história de luta. Então, eu fico pensando, sabe, as famílias que têm um diálogo permanente sobre política, porque alguém milita politicamente, geralmente naquele almoço de domingo, surge o papo sobre política. Agora, a família Goulart não precisa ser domingo, pô. Todo dia o papo deve ser esse em algum momento. Então, esse legado é muito forte. É uma honra para mim, pessoalmente, e para o Coletivo Ocupe. Christopher, vamos lá. Eu costumo começar nossos diálogos com um boletim sobre a Covid-19, porque, inclusive, é uma oportunidade para essas vozes que nós julgamos importantes passarem também a sua percepção desse momento. Vou passar aqui os números atualizados, daí você faz essa fala, pode ser? Claro, perfeito. Ó, no mundo, atualmente, nós temos 8.419.000 infectados e já são mais de 451.000 mortos. Os Estados Unidos lideram esses tristes números com 2.225.241 infectados e já são mais de 120.000 mortos. O Brasil vem bem coladinho dos Estados Unidos, a gente não sabia bem no que ia dar essa parceria estratégica, agora a gente já está vendo. O Brasil é o segundo, com 978.142 infectados e 47.748 brasileiros mortos pela Covid-19. O estado do Ceará, onde eu me encontro, são 87.213 casos confirmados e já são 5.377 irmãos cearenses mortos. Guaramiranga, que um dia, quando você vier ao Ceará, venha em Guaramiranga, tá? Anote aí na sua agenda. Tem 33 casos confirmados e nenhum óbito, felizmente. O Rio Grande do Sul tem 17.822 casos confirmados e 406 óbitos, né? E São Borja tem 26 casos confirmados e nenhum óbito, felizmente. Então, irmão, como é que você está avaliando o avanço da pandemia no Brasil e a nossa dificuldade de fazer o correto enfrentamento pela falta de uma coordenação estratégica por parte do governo federal? Rogério, é um momento muito triste, muito difícil, mas imprevisível, obviamente. Ninguém imaginava passar, nós, da nossa geração e talvez outras gerações, evidente, ninguém imaginava passar por algo assim. Mas o que nós podemos avaliar previamente é que é a falta de planejamento, a falta de visão prévia de uma situação que já estava, de alguma forma, posta e que foi desconsiderada irresponsavelmente pelo governo federal, né? Eu lembro, eu passei, antes de mais nada, me permita eu te dizer, me apresentar até para os amigos que nos acompanham, eu tenho 3 nacionalidades. Eu nasci na Inglaterra em função do exílio, a perseguição política. Eu tenho nacionalidade uruguaia, morei no Uruguai há muito tempo, e eu passei os primeiros dias de janeiro lá no Uruguai com a minha família. E lá nos primeiros dias de janeiro, fevereiro, nós já tínhamos ali a situação da China.
E como isso permanece, não só em janeiro a fevereiro, mas continua sendo tomado com descaso pelas maiores autoridades do Brasil, aí leia-se presidente da República, então, obviamente, que isso é uma tragédia anunciada, né? Porque nós, de alguma forma, claro que é uma situação imprevisível, uma pandemia mundial, mas a responsabilidade, a coerência é o mínimo que se espera das autoridades. A gente não tem como, e aí eu falo com muita coerência, mas presteza. É claro que ninguém espera uma pandemia mundial, né? Mas nós temos que ter a responsabilidade de acordo à responsabilidade que os mandatários possuem em virtude de uma delegação eleitoral, né? Não dá para brincar. E o que a gente viu é um presidente irresponsável que nos envergonha, porque essa é a palavra. Eu sinto vergonha da condução que esse presidente, que hoje governa e, enfim, colocado democraticamente, é bem verdade, mas eu sinto vergonha em dizer que esse presidente nos representa, em função de todo o descaso que ele tem com a saúde, né, com os organismos internacionais, mundiais, com essa vocação para a perseguição insana. Nós estamos sendo governados por um psicopata. Vamos deixar isso aqui bem claro, que é a melhor palavra que eu posso utilizar em respeito a ti, Jairo. E eu não quero usar nem mais nem menos, mas é uma pessoa que não tem a mínima aptidão para estar no cargo que tem. E eu volto a dizer, não se trata de colocar demagogicamente as mortes no colo do presidente, mas se trata de cobrar do presidente uma postura minimamente humanista que se preocupe com as vidas. Você está entendendo? Eu acho Não, que inclusive, Christopher, recentemente o presidente disse que o principal problema nacional nesse momento são as manifestações antifascistas. Então, eu não sei assim, se é a completa falta de empatia ou se é porque ele se agarrou nessa narrativa do negacionismo e vai até o fim nela. Mas o principal problema hoje na cabeça do presidente são as manifestações antifascistas. Meu irmão, deixa eu entrar logo aqui numa questão que muita gente pediu para eu fazer para você. Eu quero que você me diga quem é João Goulart. Eu quero que você me diga o que representa esse legado para vocês. Como é que vocês enxergam até hoje aquele processo traumático para a nação que foi o golpe militar de 1964? Bom, Jairo, obviamente eu tenho uma ligação muito grande com toda essa história. Eu tenho 43 anos, eu tenho a exata idade de falecimento do meu avô faleceu há exatos 43 anos, eu sou o único neto que meu avô conheceu. Eu nasci em 5 de outubro de 76, meu avô faleceu em 6 de dezembro de 76. A gente não escolhe a família ou as circunstâncias onde a gente nasce, onde a gente vê o mundo. Eu costumo sempre dizer que a minha responsabilidade não é maior nem pior do que absolutamente nenhum brasileiro, nenhum. Mas é a minha, né? É a circunstância que eu me vi colocado no mundo. É óbvio que eu carrego uma carga muito grande em função de eu ter nascido no exílio. Meu pai tinha 19 anos, minha mãe 18, minha mãe é uruguaia. Meu pai conheceu minha mãe no Uruguai em função da perseguição política. Eu morei muito tempo no Uruguai, eu nasci, como eu disse já antes, na Inglaterra, porque a perseguição política continua implacavelmente até o último dia da vida do meu avô. Meu avô morreu com 57 anos de idade. Isso é uma coisa interessante de falar, porque às vezes as pessoas não percebem. Meu avô foi presidente com 41 anos e morreu com 57. A trajetória política do meu avô foram apenas 17 anos, de deputado federal de 47 até o golpe de 64. Então, nós estamos falando de um jovem idealista, uma pessoa diferenciada, alguém que certamente estava à frente do seu tempo e talvez estivesse hoje fazendo política à frente do seu tempo também. Eu confesso que eu considero a parcialidade do que eu estou te dizendo porque é sangue, né? Mas mesmo considerando essa parcialidade, eu acredito que está sendo justo nas minhas palavras.
porque essa que é a verdade. O meu avô, na verdade, a ligação da minha família vem desde muito antes com o presidente Vargas. O Coronel Vicente, meu bisavô, era alguém da confiança do presidente Getúlio Vargas, ambos de São Borja. E o meu avô ele passou a ter uma relação mais ligada ao presidente Vargas, justamente depois ali entre 45 e 50, que foi o autoexílio de Getúlio Vargas. Eles tinham uma diferença de idade muito grande, e só que o presidente Vargas começou a depositar uma confiança, uma vontade, inclusive, de acreditar e depositar esperança e renovar o sangue político brasileiro trabalhista, porque eles tinham uma diferença de idade muito grande, né? E eu fui criado com esse tipo de valor, e eu também não desconheço o mundo onde eu vivo, apesar de, às vezes, eu acreditar e imaginar que eu nado um pouco na contramão da naturalidade de uma sociedade de consumo, e não me importa, eu já fiz uma opção, eu acredito que eu prefiro andar de cabeça erguida do que me dobrar para conveniências de ocasião. Eu não quero vencer nesse tipo de patamar, não me interessa esse tipo de vitória, porque não é uma vitória. Esse tipo de situação, na verdade, é um consentimento, você está me entendendo? Muitas vezes em função do que virou política, do que virou a sociedade de forma geral, do que virou as pessoas que vivem diariamente as leis da sociedade de consumo. Isso me dificulta um pouco, mas me faz caminhar de forma muito tranquila, viu, Jair? Porque a gente sabe de onde nós viemos, por mais que os tempos estejam mudando, mas me parece que esse tipo de virtude, vamos colocar dessa forma, ele mais do que nunca, ele precisa ser colocado. Porque senão, onde que a gente vai parar? A gente vai parar... Que tipo de política a gente quer? Que tipo de sociedade a gente quer? Que tipo de homem, que tipo de caráter a gente precisa? Isso é bastante crítico que eu estou te dizendo, mas é o que, sinceramente, eu enxergo, e aí falando isso, em respeito à tua militância, em respeito ao que nos observam agora. É muito grave isso que eu estou dizendo, mas é o legado que nós precisamos e não podemos negar. Esse é o legado de... Eu vou quebrar um pouquinho aqui, mais uma vez, o roteiro, para mais uma curiosidade. E como é que São Borja, o município, o povo de São Borja convive com uma representatividade tão forte, né, de ser a terra dos presidentes, a terra de Vargas, a terra também escolhida por Leonel Brizola, né? Como é, tu que tem tanta ligação com São Borja, né, que inclusive, para quem não sabe ainda, o Christopher é pré-candidato a prefeito de São Borja. Então, como é que a cidade se relaciona com essa carga tão forte? Eu te diria, Jário, que São Borja é talvez a única cidade que ainda mantenha de forma mais consistente e efetiva essa relação tão direta com o legado do presidente, né, João Goulart. São Borja é a terra dos presidentes, é o berço do trabalhismo. No jazigo do presidente João Goulart está Getúlio Vargas, a poucos metros está o jazigo da família... o jazigo do presidente João Goulart está Leonel Brizola, e a poucos metros está o presidente Getúlio Vargas. E claro que isso, em função da presença, eu te diria assim, principalmente do meu avô, ele se torna forte até em virtude das gerações. Muitas vezes não são as pessoas que conviveram com meu avô, mas são os filhos das pessoas que conviveram com meu avô, que tem uma presença muito grande, que mantém essa digamos assim, esse orgulho, eu te diria, essa lealdade. Isso só existe em São Borja. Eu sei que a história se faz muito presente em todo o Brasil, mas naturalmente São Borja, pelo meu avô, né, ser alguém de São Borja, ela é diferente. O que só aumenta a minha responsabilidade. Eu procuro, dentro das minhas limitações, mas venho de algum tempo para cá, procurando retribuir à altura do que as pessoas esperam em razão de ter esse legado político, mas é óbvio que eu preciso ir além dessa... Olha só, Christopher, o ministro Aldo Rebelo e a dona Rita estão assistindo a gente aqui agora, tá? Um abração, ministro e dona Rita.
Eu faço essas... Bom, primeiro uma honra estar aqui com o ministro Aldo Rebelo prestigiando. Para mim até é uma honra. Não sei nem se eu mereço essa honra. E a Rita é minha amiga de muito tempo, lá de São Borja. Então, deixo também um abraço aí para ela. Mas ela sabe que o que eu estou dizendo aqui. São Borja é motivo de orgulho. E digo mais, São Borja precisa, pelo menos depender da minha atuação, ela precisa ser escutada muito mais além do que meramente em razão de algo histórico que efetivamente já detém, mas até para fazer um contraponto a esse governo que vai diretamente contra a qualquer forma de garantia e defesa dos trabalhadores. O que a gente tem hoje é um governo que 24 horas fica articulando formas de destruir o legado do presidente Vargas. Então a gente tem hoje uma possibilidade de mostrar para o Brasil inteiro que São Borja pode e deve, claro, São Borja falando de forma representativa, mas pode, deve e precisa se contrapor a essa linha política que acontece hoje no Brasil. Por isso que eu tenho muito orgulho hoje de ser pré-candidato, ser prefeito, São Borja, mas ter contribuído da forma que a cidade precisar. Sabe por quê, Jairo? Porque, como eu te disse, eu não sou um político convencional. Tá? Eu acredito que a causa é superior aos cargos. Se amanhã depois eu for um prefeito, ou for um deputado, excelente. Mas isso não será mais importante do que a responsabilidade com a causa que eu tenho. Não será. E isso é o que me torna hoje um militante, um ativista de rua. E, aliás, eu fico muito feliz em poder dizer hoje que eu me sinto um ativista, um militante de rua. Porque me custou muito chegar a esse ponto. Você sabe que carregar essa carga, e eu digo de forma muito tranquila, despida de qualquer tipo de sentimento negativo, mas claro que ele implica em superar, inclusive... Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade extra. E até mesmo, Jairo, superar até preconceitos. Porque é natural que muita gente imagine, porra, esse cara só porque nasceu no exílio, porque é neto do Jango. Não, eu me propus aí efetivamente para a militância e me propus, por entender que só assim eu me faria respeitar, eu me propus a fazer o que qualquer outro militante faria. Eu não quero, não me agrada nenhum tipo de dissensão. Não, eu preciso, para conquistar um respeito como trabalhista, em fazer o que qualquer outro faria. Isso parece óbvio, mas aos meus 43 anos de idade, e eu sei que tu terás essa compreensão, com essa carga que a gente carrega, isso é uma grande conquista para mim, porque hoje eu acho que eu consegui isso. E aí, assim, é lutar, é militar, é mostrar que um outro país é possível através do trabalhismo. Eu sou trabalhista do perfil tradicional de Alberto Pasqualini. Para mim, não existe maior referência de trabalhismo que Alberto Pasqualini. Bases e diretrizes para uma política social, por mais que alguns desavisados, né, questionem, porque é uma obra lá da década de 40, a essência desse viés político, para mim, é o que faz hoje mais sentido, porque ele não é nada, não é radical, nem para um lado e nem para o outro. Né? Ele compreende o trabalhismo dentro do ideal revolucionário que em 1930 Getúlio Vargas colocou para o Brasil, mas não socialista, se nós analisarmos Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Estou só te vendo, não estou te ouvindo. A nossa conexão falhou. Vamos dar um minutinho, ver se melhora. Deixa eu fazer um registro de uma turma que está aqui com a gente. Pode ser? Tá me ouvindo? Eu também não estou te ouvindo. Rapaz, não sei se a gente desconecta e começa de novo.
Olha só, o som parou. Eu vou desconectar. Peraí. Peraí, estou escrevendo. Escrito. Tá escrito aí, Christopher. Aí, pronto, encerrou. Ele vai chamar de novo aqui, gente. Vai chamar de novo, tá? Registrando aqui, tá? Muita gente aqui. O tempo que o Christopher chama de novo aqui, vamos registrar. Churro Joia. Peraí, já chamou. Rapidinho. Vamos lá, vamos testar de novo. Tá conectando. Oi, Jair, tá me ouvindo agora? Opa, voltou. Olha só. Pô, desculpa, Não, mas não é culpa nossa, não é culpa nossa. Deixa eu fazer um registro de uma galera aqui que está com a gente, né? É tempo até de você respirar um pouquinho. Ó, vamos lá, rapidinho. Eu parei aqui na Rita, David Joaquim, Júnior Bezerra, Jean Gardel, Anne Sherida, Bruna Borges, Paulo Vitor, Edson West, Felipe Loges, Fio Duende, Fábio Souza, Henrique, Edson West, Cristina Maria, Henrique, Laidson Alves, o Fio coloca boa noite esquerda, aí entrou Cris Betim, Carol, Felipe Loges da boa noite, Silva Jardiel, Laidson Alves, Rosiane da boa noite, Edu César, Fecasse, Renato Pico, Angelina Custódio, Andréa Roberta, Paulo Henrique do Coletivo Ocupe, Renato Pico da boa noite para ti, Paulo Henrique também, a Emanuela, Angelice Custódio, 2 jovens com grandes conhecimentos, obrigado, querida. A Emanuela, boa noite a todos, Graça, Cida Guedes, a Graça da boa noite também, Rosiane Felício, Tuto Mesomo, Inês Rocha Távora, Cíntia, Adriana Pires, professora Deise, Adri, meu orgulho Carlinhos, Tauan, Luciano, Andresa, Cássia, Tamiri Freitas, a Inês Rocha pede para eu dizer a população de Guaramiranga, aqui onde eu estou, são 6.000 habitantes, né, bem pequenininha. Deise Viana, Maria Helena Cordeiro, Lilian Cavalcante, Clara Riana, Lilian coloca fora Bolsonaro, Levi Sandro, Sandro Alencar, blog Duda Pereira, VRS Castro, Kátia, Nádia Lombardi, Nelson Arruda, Daniel Ferreira, Paulo Henrique coloca fora Bolsonaro e Mourão, Dani Alves, Matheus Mota, o Fio coloca, ei, por favor, comentem sobre a atitude do presidente em relação às prisões dos aliados e sobre o possível desmoronamento do atual governo. Cabá, Cris Betim, nos envergonha muito, até meus descendentes que bem nasceram já estão com vergonha, que nem nasceram já estão com vergonha, deve ser. Inês Rocha, Suiane Holanda, o Fio coloca, fala também sobre a guerra do presidente contra os governadores e prefeitos, realmente está envergonhando todo mundo. A Unhas, Germana Mendes, Ângelo Martins, o Jean coloca bem colocado, parabéns pelo posicionamento. Eu, Caio Semião, Lívia, Ladijane, Raíssa, Isa Maria, Francisca Rossilene, Larissa Mendes, Paulo Pruz, Vitória, a Inês Rocha fala muito jovem, acho que é referência a teu avô, né? Que é impressionante realmente chegar na presidência tão jovem. Ardina Monique, Fabi Paz, o Erivaldo, boa noite, guerreiros, Renato Jorge, Cíntia Smith, Matheus Nojosa, o Erivaldo, que bom ouvir o neto de um guerreiro, lutador e democrata. Todo nosso respeito a João Goulart, Cleidson, o dublador oficial, Alo Duran, o ministro Aldo Rebelo e a esposa dele,
Dona Rita, Cilinha, Jônica, Cristiane, Bruna Borges, Denise Aquino, o ministro Aldo aqui, junto com a sua esposa Jairo, parabéns pelo encontro, obrigado. Vocês são demais, são a referência. Flávia Santos, Vinícius, Kaique, mais Ana Beatriz, Paulo Cruz, muito bom, de Aracaju, abraço. Olha só, Cristo, eu já vi gente aqui de Macapá a São Borja, aqui na nossa live. Daniela, Jéssica, Bruna Borges, isso nos orgulha muito, Cris. A minha Ana Beatriz, Fabiano Cris, Inês Rocha, Natália Almeida, Sofia Santos, Angelice. O mandato de Jango foi uma parte bacana da história, desde sua posse, com apoio de Brizola até o golpe de 64. O Neto tem no sangue essa mesma força e garra. Matheus Mota fala do probleminha que a gente teve aqui no som, a Rita também, aí Fabrícia Azevedo, vamos lá, Ana Mayra, Lucimar, Bruna Borges, o ministro Aldo aqui, a Rita, né? Olá, muito importante conhecermos as ideias. Aí o Carlos Wagner, Matheus Nojosa, Tamiri Freitas. Poxa, tem muita gente aqui que já entrou. Vamos seguir aqui. Ô, Christopher, me fala uma coisa. Boa parte, olha só, o ministro está dizendo aqui que está em Viçosa das Alagoas, o ministro Aldo Rebelo. Muito bem, nós temos uma Viçosa aqui no Ceará também. Christopher, muitos não conviveram com o golpe de 64, mas conviveram com o golpe parlamentar de 2016. E a narrativa, não só nesses dois momentos históricos, mas também todo o ataque que o Vargas sofreu, né? É comum a gente conviver com aquela narrativa contra a corrupção, porque de sã consciência ninguém vai defender a corrupção. Esse temor ao comunismo, por essa perspectiva construída sobre o comunismo. E assim aconteceu nesses dois processos. Então, eu queria ouvir de ti se você encontra parâmetro nesses dois momentos, apesar de momentos históricos tão distintos, né, para o país. Claro. Jário, eu fico muito feliz de ter no meu currículo, inclusive eu estou escrevendo modestamente um livro de memórias da minha vida, e casualmente hoje eu venho escrevendo justamente sobre a minha atuação no ano de 2016. Eu não comentei aqui contigo, né, ou com os ouvintes, ou com os espectadores, né, com os que nos acompanham agora no canal do Instagram, mas eu sou o primeiro suplente de senador, eleito, indicado pelo Rio Grande do Sul, e o senador que inclusive se elegeu pelo PDT e não está mais no PDT, que eu nem faço a mínima questão de citar o nome, porque não merece ter o nome citado. Mas, em 2016, eu me elegi em 2014, meu mandato vai até 2022. Em 2014, nós nos elegemos, em 2016 veio esse processo, e de maior ato público aqui do Rio Grande do Sul que aconteceu foi exatamente no dia 1º de abril de 2016. 1º de abril, que é a data histórica do golpe, né, do meu avô, do presidente João Goulart. E aí havia toda aquela polarização que ainda existe, de outra forma, é bem verdade, no Brasil, mas entre aqueles que entendiam que a Dilma deveria ser deposta da presidente da República. No meu caso, para mim, aquilo era muito claro que tratava-se de um golpe parlamentar. Isso sem discutir a qualidade ou a efetividade da presidência ou da gestão da presidente Dilma. Nós somos trabalhistas, nós temos metodologias diferentes. Para mim, isso é muito claro. O trabalhismo ele vem de antes. Eu pauto muito a atuação do trabalhismo em função das reformas de base do presidente João Goulart, né, que são reformas estruturais que atingem... Quando a gente fala base, é porque a gente não quer reformar a superficialidade dos problemas do Brasil. E é isso que nos diferencia. Quando nós abordamos a questão da justiça social, nós não estamos falando de assistência social, nós não estamos falando de remediar momentaneamente problemas que meritoriamente devem ser remediados, é bem verdade, mas nós estamos falando em combater, por exemplo, o sistema financeiro. Nós estamos falando, por exemplo, em combater os latifúndios improdutivos. Nós estamos falando, por exemplo, em tratar da questão da lei de remessa de lucros. Isso é o trabalhismo, né? E respeitando, evidentemente,
a privacidade de quem detém o capital, porque nós não somos, nesse sentido, atentos ou militantes ou adeptos a questões mais radicais, mas o que nós combatemos é o que o Alberto Pasqualini falava, é o parasitismo. É o parasitismo do rentismo. E isso permanece até hoje. Isso é ser trabalhista. Então, quando eu me manifestei, eu fico muito... Christopher, porque como é que você pode compreender ou você imaginar ou explicar, porque eu acho que está faltando um pouco de explicação também, sabe? A gente, no meio dessa polarização, está faltando um pouquinho de explicação. Como é que a gente vai compreender uma nação com o potencial que o Brasil tem se o capital vadio, especulativo, ele consegue ter uma pujança maior do que o capital produtivo, no sentido de rentabilidade mesmo que eu estou falando? Como é que tu vai desenvolver a base produtiva de um país se para tu montar uma empresa tu precisa contratar funcionário, tu precisa de alvará na prefeitura, tu precisa de maquinário e tu pode colocar o teu dinheiro na especulação e tu ter uma rentabilidade maior? Então, isso é uma incompreensão. Eu acho que vai para além da questão ideológica, sabe? Então, agora, entrando nessa questão, eu queria que tu falasse, porque tem uma pessoa que falava muito dessa questão da importância da economia nacional, que é o Brizola. Eu lembro que o Brizola até fazia uma fala que era o seguinte: a economia brasileira é uma economia pública, não existe economia sem o povo brasileiro. Então, a economia nacional não pode funcionar como uma empresa que demite, que mitiga os direitos dos trabalhadores. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho da relação de vocês com Leonel Brizola. Quem é Leonel Brizola? O que ele significa para o nosso povo? Então, Jairo, o Leonel Brizola é o nosso maior referencial dentro do nosso partido, né? Fundador do PDT, alguém que carrega essa marca, esse legado. Se por um lado o presidente João Goulart não pôde voltar ao Brasil porque morreu em 76, após a anistia em 79, quem voltou e quem levantou a bandeira do trabalhismo foi o presidente Brizola. Aproveita e fala um pouquinho da Carta de Lisboa. Então, sabe que o meu pai foi fundador, né, da Carta de Lisboa. Meu pai foi deputado estadual pelo PDT em 82 e a ideia inicial era que o governador Brizola mantivesse a velha bandeira do PTB. A Carta de Lisboa fala sobre o PTB. A Carta de Lisboa não aborda o PDT. Acontece que depois é aquela articulação lá do general Goberido Couto e Silva, né, que entregou de alguma forma aí a legenda para Ivete Vargas, que acabou ficando com o velho PTB. Bom, e hoje o velho PTB a gente sabe do que descambou, né? O presidente hoje do PTB é esse camarada aí que quer Alberto fechar, Jefferson. eu não diria nem o nome, porque você sabe que quando a gente não merece citar o nome desse tipo de gente, eu acho que fica melhor nem falar mesmo. Porque é o maior apoiador do governo Bolsonaro. Olha que triste destino que o nosso velho PTB seguiu. Hoje o camarada se não é a maior, é um dos maiores apoiadores. Recentemente aí teve, né, algumas ações aí da Polícia Federal na casa dele, em função de fake news. Mas que triste destino levou aquela velha bandeira do PTB. Por isso ela é muito importante. Porque ele mostrou que o nosso caminho não é esse. Né? Ele mostrou que o nosso caminho é o caminho da educação, das reformas de base, o nosso caminho é o caminho do enfrentamento à especulação financeira, como tu muito bem colocou, é o caminho da democratização dos créditos, democratização da terra, democratização do conhecimento. Não tem como a gente ter uma nação sem o desenvolvimento e sem um governo que se proponha a efetivamente desenvolver uma conscientização crítica na educação. E, nesse sentido, eu faço uma menção a Paulo Freire. Sabe que eu, enfim, gosto de ler, como todo mundo. Tem uma obra que me chamou muita atenção, que é a Pedagogia Oprimida de Paulo Freire. Paulo Freire, que foi um cara do governo do presidente João Goulart, né, alguém que estava lá para desenvolver
o sistema de erradicação do analfabetismo. E pouca gente fala, mas uma das primeiras coisas que aconteceu com o implemento da ditadura militar foi acabar com o programa de alfabetização do Paulo Freire, que foi estimulado pelo presidente João Goulart. E o que ele falava? É a conscientização crítica. Na verdade, assim, para tu desenvolver a tua opinião, tu precisa confrontar duas ideias. E, inclusive, colocar a tua própria opinião. Tu tem que deixar que as pessoas espanquem a tua opinião. Porque, desse sentido, tu vai ter como capacidade de contrapor os argumentos de quem não acredita como nós, como tu, como alguém que está exercendo ali esse pensamento crítico. Digo, o caminho é esse, mas tu precisa buscar o argumento para contrapor. Porque o que essa linha de pensamento rejeita, e esse é que é o grande perigo, foi o grande perigo para a ditadura militar, e que continua sendo o grande perigo hoje, é que tu tenha uma conscientização crítica da situação a ponto de tu debater elegantemente com o teu adversário e, inclusive, considerar os argumentos do teu adversário, mas se mostrar que o caminho não é esse. Por isso que Paulo Freire é tão perseguido. E olha, eu estou falando de um cara que sequer hoje é tão ligado ao PDT, porque historicamente ele passou, digamos assim, a ser apropriado por outro partido. Mas eu não estou falando tanto. Deixa eu tirar Claro. outra curiosidade contigo. Essa transição dos regimes autoritários para as democracias, ela se deu de diferentes formas aqui na América Latina. E nós temos uma dificuldade muito grande de fazer o esclarecimento histórico, né? Só que nós conseguimos aqui, a duras penas, já agora no governo do PT, aprovar a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, vocês tiveram algum papel nela? Vocês foram escutados? Você, o seu pai? Como é que foi isso? Então, eu também posso dizer que eu sou talvez um dos... eu sou anistiado político, né? Aí, claro, aí pela Comissão da Anistia, mas eu tive uma participação muito grande como advogado, minha formação profissional é advogado, quando eu investiguei as circunstâncias suspeitas da morte do presidente João Goulart, que naturalmente é o principal alvo das ditaduras militares, eu diria não só do Brasil, mas da América Latina, né? Porque depois da deposição do meu avô foi perseguido até o último dia da vida dele. Enganam-se aqueles que acham que ele, depois de 1º de abril de 64, ele foi para o Uruguai e ficou cuidando de vaquinhas e de boizinhos e das suas fazendas. Ele foi perseguido sistematicamente até o último, não só ele, como toda a família. Fala um pouquinho sem pressa sobre isso, que é importante esse registro. Então, a verdade nua e crua, né? Sobre a perspectiva de alguém que vive na família, como eu vivi, né? É claro que numa outra geração, mas é evidentemente que eu carrego toda essa carga de alguém que era diariamente monitorado, de alguém que era... porque o que acontece? Meu avô foi deposto em 64, pediu, né, o seu asilo político no Uruguai, só que logo depois, poucos anos depois, o Uruguai também passou a ser dominado por uma ditadura militar, né? Aí a Argentina elegeu o Perón, que era uma pessoa que tinha uma ligação com meu avô. O general Perón convidou meu avô para morar na Argentina, só que logo depois, em 75, outra ditadura aconteceu na Argentina, né? O general Videla, que morreu o general Perón, assumiu a Isabelita Perón e o general Videla, que era o cara de confiança deles, tomou o poder, né, através do golpe. E a gente sabe que foi a ditadura da Argentina, né? São 30 mil mortos, a ditadura mais sangrenta de toda a América Latina. Meu avô era perseguido porque, em determinado momento, todos os países da América Latina passaram a serem países comandados por ditaduras militares. E aí entra a Operação Condor, que era sistemática entre Brasil, Argentina, Chile, né? E que é óbvio que meu avô não vai além da obviedade, porque como advogado eu consegui no processo
que até hoje tramita no Ministério Público Federal aqui do Brasil, a gente conseguiu juntar documentos da comprovação da perseguição implacável que a minha família sofria, né? A ponto de dele ter sido exumado, né? Isso foi em 2014, 15, agora não me recordo exatamente o ano, mas a presidente Dilma foi, inclusive, alguém que teve muito mérito e autorizou, inclusive, né, essa questão da exumação, porque a probabilidade dele ter sido assassinado era muito grande. Mas naquele procedimento não se tratava tão apenas de saber se ele havia sido ou não havia sido assassinado. Eu, como advogado, eu sempre entendi que ele era, por ser o perseguido número 1 da ditadura militar, um guarda-chuva para os outros casos. Tá? Porque, se você imagina, se o presidente sofreu um assassinato, o que resta para os demais perseguidos? Né? E essa versão, no fim das contas, aconteceu ali o relatório que restou inconclusivo, claro, em função da decorrência do tempo, mas a possibilidade dele ter sido assassinado, ela continua muito firme, grande, mas não era só isso. Também a atuação se dava em função da desclassificação de documentos secretos. Mais do que isso, da oitiva de testemunhas que hoje estão sobre a defesa de estados, por exemplo, dos Estados Unidos, que poderiam ter participação sobre isso. Todas essas questões têm relação com o direito de todos aqueles que foram perseguidos na ditadura militar. Né? O direito de que todos os familiares que tiveram seus entes mortos, perseguidos, assassinados, torturados, tenham uma dignidade, inclusive no sentido da reparação por parte do Estado, e o Estado que tem que proteger e não perseguir. Esse aqui é o agravante. Quando a gente fala de terrorismo, de Estado, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ente jurídico que tem o dever constitucional de proteger os seus cidadãos. E não de torturar e colocar em pau de arara e choque elétrico, e seja mais qual for a temeridade com que as práticas da doutrina de segurança nacional eram levadas adiante. Né? O ministro Aldo Rebelo concorda contigo aqui, falando que o Paulo Freire é a melhor referência em educação no Brasil. Christopher, me fala uma coisa, a gente está... Inacreditavelmente, a gente já está indo para a reta final da nossa conversa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro de memórias. Ele já tem um título. O que tu está falando tanto aí que vai chamar a atenção de todo mundo? E já tem uma perspectiva de quando tu vai lançar? Fala um pouquinho sobre o livro para gente. Então, Jairo, foi uma maneira, quando nós ingressamos nessa pandemia, foi uma maneira de eu conseguir focar um pouco das minhas energias, falar um pouco da minha experiência nesses 43 anos de vida, que aborda a exílio, aborda história. Eu não tenho como contar a minha história se eu não falar, por exemplo, um golpe de 64, porque a minha vida está diretamente ligada ao golpe de 64. Como é que eu vou explicar que a minha mãe é uruguaia? Como é que eu vou explicar que eu nasci na Inglaterra? Se eu não explicar que em 64 meu pai era uma criança, quando foi deposto, meu pai conheceu a minha mãe no Uruguai, e depois eu tive que nascer na Inglaterra em função da perseguição política que meu avô sofria, a ponto de mandar o meu pai, com 19 anos, e minha mãe para a Inglaterra para que eles não sejam assassinados. Eu nasci na Inglaterra, tem uma foto, uma velha Polaroid, meu avô foi até Londres, me conheceu, tirou uma foto, 2 meses depois ele faleceu. Então, eu não tenho como dar as costas para esse tipo de... Rapaz, você vai ficar devendo para a gente essa foto, é? Tá? Mas é a única foto que eu tenho com meu avô, uma Polaroid com ele no meu colo, e 2 meses depois ele faleceu. Então, eu não saberia te explicar o porquê que eu tenho tanta... Poderia não ter. Isso ninguém me obrigou, mas é tão forte todo esse apelo, toda essa história, tudo que essa outras gerações, tudo que o sangue fala para mim, que o sangue fala, sabe? É engraçado, mas o sangue fala.
na minha situação, o sangue fala. O Erivaldo está te perguntando aqui sobre o papel da dona Tereza Goulart no sofrimento que o presidente passou. Minha avó, né? Minha avó eu, certa feita, eu falei, eu acredito que com alguma propriedade, o que eu vou falar para ti agora, a minha avó a maior personalidade política da história do Brasil hoje. A avó tem, eu não vou falar a idade dela, tá? Mas minha avó era vice, minha avó quando o Jango foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek, minha avó já estava lá com ele em 1955, com 20 anos de idade. Então, até os 64, ela estava lá presente. Tem um livro muito bom até, inclusive, do Wagner William, Uma Mulher Vestida de Silêncio, foi lançado no ano passado, que é a biografia da minha avó. Minha avó, no comício do dia 13 de março, estava lá do lado do meu avô, o maior comício público, né, da história do Brasil, ou pelo menos o mais emblemático, eu diria, quando o Jango, de peito aberto, pronunciou ao Brasil as reformas de base, com ameaça de bomba no palanque, minha avó estava do lado dele. A avó estava do lado dele. E depois minha avó aguentou, ficou até o final, né, a tal ponto que meu avô disse para ela: tu vai voltar para o Brasil viúva e com neto. E foi exatamente o que aconteceu. No caso, o neto fui eu, né? Então, cara, minha avó é uma fortaleza. E eu fico muito feliz até que ela seja discreta, porque eu acho que a gente não tem que ficar... Eu acho que tem coisas que a gente tem que reservar, a gente não tem que mostrar toda a nossa força. Mas é uma felicidade ela ser lembrada aqui pela companheirada que está com a gente, né? Sem dúvida. Muito obrigado, fico muito agradecido por ela ter sido lembrada. A Rita tá falando, né? O Nazareno coloca: parabéns, Jairo, parabéns, Cristo. Foi um momento riquíssimo de debate. Um abraço. Abraço para ti também, querido. O ministro Aldo e a dona Rita colocam aqui: sua história é a nossa história, precisa ser registrada. Parabéns. O Erivaldo coloca: dona Tereza Goulart foi a primeira dama mais bonita e elegante do Brasil. Renato Pico: nossa eterna primeira dama. Socorro Barbosa: parabéns, amigo Jair e sua amiga doutora Socorro Barbosa de Baturité. Um abração, Socorro. E o ministro coloca mais uma vez aqui: Tereza Goulart, conhecia em Brasília, querida. Enfim, eu que não sou o neto, me emocionei com essa lembrança, sabe? Me emocionei com essa lembrança porque imagina realmente a aflição, né? E você ser uma fortaleza para o presidente naquele momento, como certamente ela foi. O Paulo Henrique tá elogiando a nossa live aqui, maravilha. Agora, Christopher, primeiro te desejar, tu que é pré-candidato a prefeito de São Borja, te desejar toda a sorte se realmente você for para esse enfrentamento. Eu acho que vocês têm que estar na cena política do Brasil, sabe? Você falou que o sangue fala e realmente as tuas palavras emocionam a gente e vocês têm uma contribuição ainda a dar para a sociedade brasileira, entendeu? Então, torço que você seja essa pessoa que traga de volta com força esse sobrenome para a cena política. E eu queria que tu falasse um pouquinho, nesse momento, para o povo querido de São Borja, né? E sobre essa perspectiva que eu estou te provocando aqui, meu pré-candidato. Uhum. Como eu te disse, para mim a causa sempre está acima de qualquer condição. Eu optei, me sinto à vontade, eu acho que a minha vida ficaria plenamente justificada se eu pudesse representar o trabalhismo, independente de qualquer circunstância. Eu venho lá, inclusive, de uma referência que vem lá do positivismo, que vem lá de Júlio de Castilhos, que vem lá de Augusto Conte. Então, isso me agrada. Num mundo que não existem tantos valores, né, pelo menos aos olhos, assim, que eu me permito dizer, da maioria, eu não estou dizendo como uma forma de condenação, mas eu falo isso como uma forma de opção e estilo de vida. Eu não posso pensar que a minha opção é melhor do que a dos outros. Eu sei que a minha opção é mais difícil do que a dos outros, mas isso me faz caminhar de cabeça erguida. Então, representar, se eventualmente se eu puder representar São Borja, é claro que é
será uma honra muito grande, né? Poder contribuir, até porque eu acho que, de alguma forma, é importante reconstruir, digamos assim, esse cenário, esse legado político, talvez das suas próprias origens. Talvez isso tenha um significado muito grande que transcenda as fronteiras de São Borja, que transcenda as fronteiras do Rio Grande do Sul E e talvez que Christopher, chegue... e veja bem, o papel de desconstruir os formadores e os construtores do Brasil não é nosso, né? Não é do campo progressista. Nós temos que resgatar, sim. São construtores do Brasil. Então, o trabalhismo, se a gente ainda tem essa perspectiva de levantar essa bandeira, de não regredir ideologicamente, então, amigo, a tarefa está com você. Te agradeço, obrigado pelas palavras. Quero cumprimentar de novo aí também a todos indistintamente que nos acompanharam, em especial o ministro Aldo Rebelo. O Rebelo que ele é membro também do Instituto João Goulart, lá presidido pelo meu pai, João Vicente Goulart. Fico muito feliz em ter essa colaboração, não, né? Rapaz, eu esqueci de perguntar ao ministro se ele ia ser prefeito de Viçosa das Alagoas, mas na próxima live eu pergunto. Então tá, com certeza fará toda a diferença em qualquer posto que ele postular, né? Então, Jairo, muito obrigado também pela tua atenção, pela tua compreensão, nós estamos falando agora, mas obrigado pela tua sensibilidade de entender um pouco da minha vibração, sabe? Eu nunca procuro ser mais... não gosto, às vezes, desse mundo de ostentação, porque eu acho que não é o caminho, mas eu acho que a gente tem que conquistar o nosso espaço com virtude, sabe? Com coerência, com essência. E é só assim que a gente... Eu costumo dizer que eu não posso me iludir com toda essa carga histórica que eu tenho, que provavelmente envolve assassinato, perseguição. Eu não posso me iludir com nenhum tipo de vaidade, porque eu sei aonde a política, para aqueles que são verdadeiramente idealistas, pode te conduzir. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, eu acho que vale a pena. E esse é o maior legado, aprendizado que eu tenho do meu avô. Então, te agradeço pela compreensão e a possibilidade de estar falando contigo. E se algum dia eu puder contribuir com a causa de São Borja, no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, eu vou seguir da mesma forma. Eu vou seguir exatamente da mesma forma. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um cara chamado T.S. Eliot, que é um dramaturgo, e parece que ele é inglês, mas morou muito tempo nos Estados Unidos, e é um pensador, enfim, ele né, escreve roteirista. Ele diz o seguinte: em terra de fugitivo, quem segue na direção contrária parece estar fugindo. Em terra de fugitivos, quem vem na direção contrária ou quem vem na contramão parece estar fugindo. Eu, às vezes, penso que venho na contramão, mas não há problema. Eu prefiro sempre andar de cabeça erguida e, pelo menos para que as minhas filhas, amanhã eu tenho 3 filhas, a Martina, a Valentina, a Ana Beatriz, né? Tenho orgulho, pelo né? menos para que elas tenham orgulho do seu pai. Só isso valeria a pena. Obrigado, viu, Jário? Obrigado. Christopher, deixa eu registrar rapidinho aqui os últimos aqui. O Erivaldo, você teria meu voto se votasse em São Borja, mas vou pedir voto daqui de Fortaleza. O Edgley, parabéns pela belíssima live, amigo Jairo, sucesso, Christopher. A Francimeire, parabéns por esse rico conhecimento. Deus te abençoe nessa caminhada, Christopher. A Daniela, é um prazer conhecer o Christopher Goulart. Parabéns, Jairo. Aí o ministro aqui, forte abraço, nosso apoio ao seu valoroso trabalho. Parabéns pela live, gostei da cabine de telefone da Inglaterra, linda e tal. Enfim, aí fala que a Socorro fala dos municípios aqui do Maciço de Baturité que estão presentes aqui, Mulungu, Aratuba, Guaramiranga, Baturité. Muita gente boa. 30 segundos para tuas considerações finais. Teu tchau. Um abraço, obrigado, viu, Jairo? Vamos seguir dialogando. Um prazer estar falando contigo, te conhecer mais ainda, e um abraço muito grande para todos os amigos e amigas aí que nos acompanharam hoje. Bem, enfim, estou muito feliz. Vou ficar muito hoje pelo dia de hoje. Pois olha, quando você vier ao Ceará, eu vou lhe mostrar o Maciço de Baturité aqui, vou lhe mostrar Guaramiranga. E quando eu for ao Rio Grande do Sul, que eu já fui ao Rio Grande do Sul algumas vezes, mas não fui em São Borja ainda, por incrível que pareça. Você vai ficar com essa tarefa de me levar na terra dos presidentes.
Se for o caso, se já estiver na cadeira do prefeito, aí é que vai ser bom mesmo. Um abraço para ti e para todo mundo que esteve com a gente. Te agradeço. Forte abraço. Boa noite a todos. Valeu!